rapaziada do Basquete Talk, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso canal, do nosso podcast. Mais um sextou aqui, dessa vez com um cara pesadíssimo. Tomara que as câmeras não parem de gravar, porque esse cara tá pesado demais pra aparecer nessa imagem. Daniel Soares tá aqui. Seja bem-vindo, cara. Obrigado, Daniel. Prazer aí. Daniel Soares, diretor de operações da NBA Latam, né? Da NBA na América Latina, e veio bater um papo com a gente sobre carreira. Ele foi ex-jogador profissional de basquete, trabalhou com as seleções da CBB, né? Categorias de base ou profissional também? Fiquei mais na base e feminino também. Base, feminino. Enfim, muita história pra esse cara contar pra vocês não têm nem ideia. Mas a gente vamos começar do básico, do que a gente começa com todo mundo. Tu nasceu aonde, brother? Foi criado aonde? Como é que era a tua família? Rio de Janeiro, Jardim Botânico. Zona Sul. Fiquei aqui pelo Brasil até 17 anos. E aí, a tua relação com o basquete? Porque a gente sabe, né? Todo mundo brasileiro quer jogar futebol, tá ali jogando a peladinha. O primeiro sonho do brasileiro é ser jogador de futebol. O teu foi também? Ou desde moleque tu já batia ali a bolinha? Bolinha laranja, pô, como é que é? Assim, meu pai foi jogador de basquete. Maneiro. Enfim, então estava sempre muito cercado por pessoas do meio. Sim. Tentei jogar basquete bem novo, não lembro nem a idade, acho que uns 7 anos. Não curti muito. E mais tarde, com 10 anos, enfim, minha família queria que eu fizesse alguma coisa, algum esporte. Sim. Se eu não me engano, acho que o futebol não tinha horário, era um horário que conflitava com o colégio. E aí eu fui pro basquete, na época comecei na escolinha do Flamengo. Meio a contragosto? Não, tranquilo, fui querendo. E fiquei na escolinha do Flamengo acho que uns dois meses e aí fui federado para jogar pré-mirim. Pré-mirim direto. Já com 10 anos. Com 10 anos, isso. E assim, muito natural? Ou sempre, tipo assim, teu pai costumava te levar nos jogos? Era sempre uma parada? Ou algo bem natural, nada muito sério ainda? Nada, bem natural. Comecei ali, na verdade, eu brinco, né? Porque nesse meu primeiro ano, antigamente, né, isso aí vocês nem eram nascidos, antigamente tinha uma coisa aqui nos campeonatos de base do Rio, que era chamado de convidados. Então você tinha dos 12 jogadores, 10 jogavam todas as partidas e 2 não podiam jogar. Eles eram chamados de convidados. Sim. E na verdade eu acho que nesse primeiro ano aí, todas as partidas eu fui um dos convidados, assim. Então eu não joguei em nenhum jogo. E ali, depois desse primeiro ano, é que realmente eu fui passar umas férias com meu pai, meus pais são separados. Sim. E aí meu pai passou as férias inteiras me dando treino para realmente eu conseguir evoluir um pouco, enfim. Quando eu voltei no meu segundo ano de pré-mirim, aí sim eu já jogava e aí realmente minha carreira, né, assim dizendo, começou. E você no Flamengo, cara, ali pra galera que... Todo mundo gosta que a gente faça essa pergunta. Você ficou no Flamengo de quanto tempo até quanto tempo, né? De que idade até que idade? E qual era a geração ali do Rio que estava crescendo contigo? Quem que tava jogando nos outros clubes? Né? Galera que... eu sou na verdade, a minha geração, eu sou de 78, né? Então tem Arnaldinho, acho que seria a pessoa mais conhecida. O Colonese. Sim. Mais um. Um ano mais velho, né, que a gente jogava contra, era o Dedé, que hoje é técnico de Pato Branco. Do NBB. Pato Basquete, né? E na verdade de 78 e 77 são esses, mas aí você vai pegar o Caçamba, que era um ano mais novo, que jogava também contra. Eu acho que esses aí realmente foram de destaque na época, né? Assim. E no Flamengo eu dei sorte, assim, a gente tinha um time muito bom, um time que a gente manteve, realmente a gente começou junto pré-mirim, então a gente foi campeão pré-mirim 2 anos, fomos campeões mirim 2 anos, infantil, caraca, infanto, pô. Então tu não perdeu até os 16 anos. Invicto, a gente perdeu muito poucos jogos nessa época aí, e eu fiquei no Flamengo de 88 até 94. Jogando desde pré-mirim até o adulto, que eu com 16 anos eu joguei o adulto pelo Flamengo. Cara, muito novo. Então a gente foi campeão carioca. Aí era uma geração, na verdade aquele time era o Alberto, Almir, Alvin, que tinha acabado de ser campeão no Corinthians do Sul, né, campeão brasileiro. E, enfim, fizemos a final de adulto contra o Tijuca no Grajaú, Tijuca do Alexei, enfim, uma galera
bem legal aí das antigas, mas eu era moleque ainda. E nesse ano, em 94, eu consegui jogar. Jogava infanto, jogava o juvenil, jogava o adulto. E é uma parada engraçada, né? Porque a rapaziada que vem aqui, que costuma ser da tua geração, ou até um pouco depois, era muito comum subir com 16, 15, 17 anos. Isso é uma parada que, assim, na minha, eu pego a minha geração, eu sou 98, pô, bem mais, né, recente. Cara, tava todo mundo na sua categoria. Era muito raro alguém subir, assim, pra jogar com 16 anos, com 17. Tu acha que, é óbvio, tem a questão de falar assim, não, porque a minha geração é melhor. Mas também, acho que isso era mais comum, os caras davam mais oportunidade, mais chance. Não, na verdade, eu acho que eu sou contra. Eu acho que você com 18 anos, você com 17, 18 anos, você já tem que estar sendo exposto ao adulto. Legal. Eu acho que ali você já sabe se você vai virar jogador ou não. Desde que seja do teu interesse também, né? Não, Sim, exatamente. Exatamente. Eu acho que você jogar, enfim, você vai jogar seu juvenil, mas você já começar a ter oportunidade no adulto nessa idade, eu acho que é fundamental. Claro. Hoje eu vejo gente falando, não, tem 20 anos, tem 21, tá jogando no sub-21, sub-22. Cara, se você não joga com 20 anos no adulto, você, infelizmente, na minha opinião, eu acho que você não deveria estar jogando, né, em alto nível. Mas assim, na época, eu lembro da minha idade, como você falou, o Arnaldo, o Caçamba, o Dedé, todos nós começamos a jogar mais cedo, categoria adulta, de São Paulo, Valtinho, jogadores que começaram a ter essa oportunidade também mais cedo. Aí você vai pegar depois de mim, Manteiguinha, sim, Diego, o próprio Colonese também jogou. Então assim, era talvez porque os times do Rio, mas São Paulo também era assim, então os times do Rio tinham um investimento menor, então você dava mais oportunidades para a molecada da casa, pessoal mais novo. Hoje é um pouco diferente, até porque hoje tem menos time, né? Aqui no Rio você vai pegar... o meu sub-20 foi de 7 times. E os 7 nos playoffs. Exatamente. Eu cheguei a jogar, depois eu voltei uma época de férias dos Estados Unidos e tinha um sub-20 que eu acho que assim, eu acho que, até para não me expressar mal, é bom ter, sim, mas eu acho que tem que ser aquelas pessoas que ainda precisam se desenvolver um pouco, precisam de mais rodagem. Exatamente, porque é isso, né? Tipo, às vezes o cara ele até vai virar jogador, mas não tem maturidade ainda. Né? Tem que pegar uma rodagem melhor, tem enfim, jogar mais. Mas eu acho que não dá pra... Se você não consegue jogar no adulto ainda... Não conseguir é complicado. Então é complicado. Mas, enfim, era outra época. No Campeonato Carioca de adulto, esses 94 que a gente acabou sendo campeão. Né? A gente acabou sendo campeão desse ano. Era um ano que... eu lembro que no Rio, acho que eram uns 8 ou 10 times disputando. Então você tinha os grandes, você tinha Vasco, Flamengo, Botafogo, Fluminense, você tinha Tijuca, Ligangrense, Friburgo, Jequiá, Olaria. Então era um campeonato legal, então muitos jogadores da base tinham oportunidade de jogar até a categoria adulta. Mesmo que nesses times menores, né? Exatamente. Você, querendo ou não, muitos desses jogadores acabavam indo para esses times para se destacar e jogar no adulto, aparecer, e virava uma vitrine. Querendo ou não, virava uma vitrine para os times que disputavam a Liga Nacional, porque essa era uma época que para você disputar o Campeonato Brasileiro, você tinha que terminar entre os 3 do Rio. Entendi. Então era uma briga para você conseguir terminar entre os 3. Para poder jogar o Nacional. Para jogar o Nacional. Então era uma época diferente, onde realmente, para esses jovens, né, que estavam querendo jogar, se você aparecesse numa equipe menor, você tinha a chance de ser contratado para alguma outra equipe porque você estava aparecendo, estava mostrando o seu jogo. Então, deixa eu perguntar, antes de mais nada, você é flamenguista ou não? Sou flamenguista. Isso aí, você passou anos, isso aqui também. Você passou anos lá, né? O teu desenvolvimento com o clube, de poder defender o manto. Eu vi que você postou, acho que foi hoje, uma foto com aquele time. Não tem nada, hein, moleque? Com aquele time, tô de olho, filho. Aquele time que tinha um Colonese, que vocês foram campeões. Isso. Conta um pouco disso aí pra gente, como é que foi... Então, assim, eu voltei dos Estados Unidos, né, voltei da Europa, e fui jogar, meu primeiro time após a Europa foi o Saldanha da Gama, no Espírito Santo. Foi um time, na verdade, que era o Sandro Varejão e o Ailton, que hoje é agente lá nos Estados Unidos, os dois meio que
ajudaram a montar essa equipe, já que é da cidade, né, a cidade natal deles. Então eles ajudaram a arrumar patrocínio, montaram. Sim. E juntou uma galera bem legal lá. Eu consegui jogar nesse time. Só que no meio da temporada, não no meio, né, ali em fevereiro, bem próximo do Carnaval, eu recebi uma ligação da Europa para voltar para a Europa. E na época eu falei, cara, beleza, mas eu tenho um contrato aqui, eu tenho que falar com o diretor do time. E agora a gente vai começar o Carnaval, deixa eu falar com ele e volto para você. O cara falou, não, beleza, tranquilo. E a gente tinha o último jogo antes do Carnaval, numa sexta-feira, lá em Vitória. E nesse jogo eu arrebentei o cruzado. Então, ali eu fiquei parado, enfim, eu renovei meu contrato lá no Saldanha, mas fiquei 2 anos lá jogando e me arrastando. Foram 3 cirurgias de cruzado, voltava, arrebentava, enfim. E nesse período, foi até um período para mim, como eu falei, eu tenho uma tatuagem aqui que fala para mim muita coisa. Mas nesse período eu comecei a realmente abrir um pouco a minha cabeça e olhar algumas outras opções fora de quadra. E, paralelo ao meu tratamento, minha recuperação, comecei a fazer esses cursos, comecei a fazer algumas coisas realmente voltadas para o meu futuro. Mas quando eu fiquei bom, eu queria ainda jogar. De volta para a quadra. E o Flamengo realmente foi uma oportunidade, porque eu moro no Rio, eu estava treinando com eles para me recuperar, enfim, para realmente ter certeza que eu estava pronto para jogar. Tinha uma história com os caras também? Tinha uma história, enfim, aí estava treinando com eles direto e o Flamengo me chamou para fazer parte do time. E ali para mim não tinha como não aceitar. Uhum. Joguei, esse ano foi um ano bem difícil, assim, porque era aquela história, você tem que jogar e para você conseguir estar com o joelho minimamente... Dia, né? Pronto, então era muito tempo de fisioterapia, muito tempo de tratamento, mas foi super gratificante fazer parte de uma equipe, cara, que a gente, como você falou, postei isso hoje, porque a gente foi campeão, a gente conseguiu ser campeão sul-americano, dentro da Argentina, né, uma atuação épica do Marcelinho, fez 41 pontos, se eu não me engano, foram 10 gols de 3. E era um time, cara, que a gente estava, era uma outra realidade do Flamengo, a gente estava 5 meses sem receber, então realmente aquela equipe... sensacional, tinha o Baby. Nossa, só um nome forte demais. A equipe era muito boa, assim, então a gente se divertia, né? A gente tinha um prazer muito grande de treinar, porque os coletivos muitas vezes eram tão fortes quanto os jogos, era uma equipe muito forte. A gente tinha, que eu falo, alguns jogadores ali que passaram por seleção, enfim, passaram por grandes times no Brasil, então a gente se divertia muito competindo entre a gente. E o Marcelo exercia uma liderança muito positiva ali, que realmente não deixava ninguém sair do foco. O nosso foco era ser campeão. Não deixava a peteca cair, né? Não, a gente realmente, cara, foi um ano muito desafiador. Teve um jogo lá que a gente entrou lá em Vila Velha com uma camisa preta, escrito respeito. Enfim, várias coisas que aconteceram ao longo do ano. Mas isso mais por conta da questão financeira? Questão financeira. Pesava, né? Quantos meses sem receber? 5 meses. Porra, se tu não tem uma reserva, um caixa, tu... Então, 5 meses e uma equipe que estava... A gente chegou a ficar, enfim, uma série muito longa, aí, invicta no Brasileiro, no primeiro ano de LNB. Então, assim, a gente realmente sentia, né, um descaso, assim, por tudo que a gente estava fazendo. Mas... ser campeão e realmente ter sido campeão sul-americano daquela forma, dentro da Argentina, do jeito que foi, pra gente significou muito. Então, realmente é uma postagem muito interessante, assim, muito legal pra gente fazer. Eu vi que, depois que eu postei, eu vi que o Colonese postou, o Marcelinho postou. Realmente, acho que todo mundo que estava presente naquele grupo ali tem um carinho muito grande para aquela conquista especificamente. E é legal que vocês, nessa época de Flamengo, o time era mais carioca, né, do que nos últimos anos que a gente viu. Nada de... Não estou comparando se é bom ou se é ruim. Digo, é legal você ver jogadores que são crias do estado defendendo o time que é do estado. E era maneiro isso, né? Ali você tinha o Marcelinho, o Duda, o Fred, o Hélio, o Colonese. Você, né? Rafael Baby. O Baby é paulista. Mas foi o primeiro ano que o Baby voltou pro Brasil, né? O Baby tinha passado pela NBA e jogou um ano na Rússia. Tava amassando. Aí tinha de fora, assim, tinha o Jefferson, William, que hoje está no São Paulo, né? O Alírio, que jogou também por muitas equipes. O Wagner também estava, que é do Rio.
vou acabar esquecendo alguém, assim, mas realmente, você falou, era hoje só tem o Olivinha, pô. Se eu não me falha a memória, é só o Olivinha. O resto não é carioca, né? É isso. Não, então a gente tinha uma identificação muito grande assim, com o clube, né? Com o Rio também. Então a gente estava muito feliz, a gente estava em casa, todo mundo realmente... com as suas famílias, né? Aqui, toda essa questão. Foi um ano muito especial, assim. E ali que aconteceu. A gente foi campeão brasileiro, a gente foi campeão sul-americano. E para mim, foi um momento que eu senti que era um bom momento para realmente partir para outras coisas, assim. Então, comecei minha carreira no Flamengo e gostei de ter tido a oportunidade de terminar ela no Flamengo. Mas nesse sentido de partir para outras coisas, ainda mantendo dentro do basquete, assim, né, envolvido com o esporte, mas fora da quadra? Ou assim, na verdade o que aconteceu, eu nunca pensei em estar fora, né, não estar ligado ao basquete. Então, como eu disse antes, quando eu machuquei, muitas pessoas me ligando, falou, pô, como é que você tá? Enfim, eu sei que é brabo. Eu falei, cara, eu tô tranquilo. Realmente eu sempre encarei isso de uma forma muito natural. Muito mais leve do que as pessoas esperavam, né? Acho que faz parte da profissão, né? Eu acho que machucar tem que ter um mental, que a gente fala esses dias. Então, exatamente. Então, assim, pra mim não foi assim uma coisa tão diferente. Mas na época o que eu fiz foi realmente ligar para as pessoas que eu conhecia dos Estados Unidos. Olha só, aconteceu isso e isso. Queria uma ajuda, enfim, começar a tentar pensar em coisas que eu possa fazer. E essa mesma pessoa que me levou para os Estados Unidos, 20 anos antes, 10 anos antes, me ligou e falou, cara, vem para cá, faz sua recuperação aqui e a gente vai vendo. E na verdade um dos grandes amigos dele, que eu conheci quando eu fui para os Estados Unidos com 16 anos, na época estava como vice-presidente de scout do Washington Wizards. E ele me conhecia desde pequeno, né, desde que eu fui para lá, desde que eu fui com 16 anos, sem falar inglês. Então esse cara realmente sentou comigo, abriu as portas do Washington Wizards para mim, assim, para fazer recuperação. E me apresentou a muita gente, ao pessoal do departamento dele de scout do Washington. Eu comecei a fazer cursos, sentava com eles e tentava aprender, ver o que eles estavam querendo observar, a forma certa de fazer. Fui para a Summer League fazer scout para eles, assim, junto com o pessoal, para poder ser avaliado, para poder entender, né, um pouco mais do negócio. Fiz isso nesse verão, voltei para o Brasil, voltei a jogar pelo Saldanha. Aí machuquei novamente, aí no ano seguinte voltei para lá, de novo para Washington, Summer League, a mesma coisa. Então esses anos assim já começaram a me dar um direcionamento um pouco melhor do que eu poderia fazer, né, fora das quadras. E nesse ano de Flamengo, foi um ano de eleição na Confederação Brasileira. Então tinha um novo presidente, tinha um novo grupo lá. Eu mandei um e-mail bem longo, não chegava a ser um projeto, eu mandei um e-mail com muitas ideias assim que eu achava que deveriam ser implementadas, principalmente na parte de detecção de talento. E me chamaram para conversar e falaram que queriam, né, alguma coisa desse tipo lá. E então, assim, para mim naquele momento foi, continuo jogando, mais um ano, 2 anos, enfim, não sei quanto tempo. Até quanto der. Ou eu tento entrar realmente numa outra. E ali eu decidi realmente entrar, comecei a trabalhar com as seleções. E, cara, eu falo que tudo acontece, de novo, por um motivo, tudo tem sua hora. Quando eu entrei, era como eu falei, uma gestão nova. E de cara eu já entrei responsável, né, eu era o ponto de contato com a nova relação deles com a Nike, que eles tinham acabado de assinar o contrato com a Nike, e com a NBA. Porque existem, enfim, sempre tem conversas das confederações com a NBA, e eu passei a ser essa pessoa, fazer essa ponte. Então, foi uma coisa muito natural, comecei a andar nesse circuito, a gente começou a ter jogadores nossos nos eventos do Jordan, eventos da Nike nos Estados Unidos, e eu viajava para esses eventos, selecionava jogadores aqui, viajava, que o Iago foi, o Didi foi, não teve uma parada dessa? O Iago e o Didi foram pro evento da Nike, aquele Jordan Classic? Não, o Jordan Classic foi o Raulzinho, foi o primeiro, depois o Arthur, o Pecos, que está na Unifacisa. Cara, maneiro, não sabia que ele tinha ido, não. O que tá no... Vou esquecer o nome agora. Posição, já qual posição? Lembro. Ele já era do Pinheiros e agora tá no Corinthians. Joga de 4.
ficou machucado um tempo. Caralho. Só que eu lembro do Corinthians é um moleque que voltou agora do Universitário, aquele Lucas Silva. Não, o Silva, não, o Pipoca não. Não, é um outro garoto que tá lá, eu vou lembrar. Te lembra depois. Ele foi em camp com a gente, enfim, mas Então a gente levava esses jogadores, né? Comecei a circular um pouco nesse mundo. Organizamos aqui, ajudamos. Eu estava na CBB ainda, a gente organizou um camp da NBA aqui no Rio. Então comecei a me aproximar cada vez mais deles, até que eles realmente me chamaram para trabalhar com eles. E, enfim, não precisa nem falar que, porra... Pô, como é que tu nega, né? De trabalhar com a maior liga do mundo. Na hora eu ainda falei, cara, eu preferia jogar, né, na NBA, mas acho que trabalhar não vai ser tão ruim isso assim. Isso é muito pensamento de jogador, né? Isso tem uma vaguinha ali. Isso aí, por volta dele. Eles me chamaram em 2011. A NBA ainda estava em ascensão aqui, né? Acho que antes disso a gente não tinha nem Global Games. Não, a gente abriu o escritório aqui, em setembro de 2012. Logo depois. Então enfim, quando veio esse convite, cara, pra mim era uma coisa muito tranquila, assim, muito normal em aceitar. Mas me ajudou muito, assim, realmente nesse período com as seleções, a gente criou. Foi um ano que a gente teve 2 seleções permanentes aqui do Brasil, a seleção feminina ficava morando em Jundiaí, foi um ano da geração da Damires. Nossa, então a gente foi para o Mundial Juvenil, a Damires foi MVP, o Brasil foi medalha de bronze, há muito tempo que não ganhava. Damires está na WNBA hoje. Isso. É a única brasileira lá, se não me engano, em atividade. Acredito que sim. E no masculino era a geração do Raulzinho, do Lucas Bebê, do Cristiano Felício. Nossa. A gente foi para o Mundial, o técnico era o Neto. A gente foi para o Mundial, terminamos em 8º. Perdemos 2 jogos na última bola, um da Argentina e um da Rússia. Essa é a geração do Varejinho também? Não. Geração GG, não. Geração essa equipe era Raulzinho, Davi, que está no Minas. Rosseto. O Felipe Vezaro, que está no Unifacisa. Lucas Bebê, Cristiano Felício. Cara, time bom demais. Léo Mendel nem jogou direito esse Mundial. Assim, era uma equipe muito boa, muito forte. Tinha o Felipe Tadei, que hoje machucou também, passou por várias contusões, hoje está jogando aí de novo o campeonato da CBB. Sim. Mas foi uma geração muito interessante que, cara, foi para o Mundial que era Jonas Valanciunas, porque a Letônia foi campeã esse ano. Quem estava lá... Geração americana não foi com um time muito bom. Croácia tinha o Saric. Enfim. E ali, cara, só uma geração interessante. E para mim foi uma oportunidade também de conhecer muita gente, de estar nesse meio e ver como as coisas funcionam. E dali saí dessa experiência com a seleção e fui trabalhar na NBA. E assim, para tu que foi jogador a vida toda, a gente depois... Agora que a gente entrou nesse assunto, não vamos sair. Depois a gente vai falar também das outras passagens, Estados Unidos, Europa e tudo mais. Cara, porque assim, eu fiz metade do que você fez. Eu falei, eu estagiei lá na Esquedon, que trabalha com a NBA Brasil. E eu olhava e falava assim, porra, mano, eu queria estar jogando, mano. Eu quero sair de quadra. E você tava na quadra, trabalhando em quadra. Era difícil, mano, não botar o tênis e ir lá jogar? A vontade de estar lá batendo bola? Não, assim, ou isso foi uma coisa que pra você passou muito rápido? Assim, eu fiquei muito bem resolvido, assim, né, com a minha carreira. Como ela finalizou. Ele fechou um ciclo e tem que começar. E hoje, o que acontece? A minha função, o que eu faço, eu tô na quadra direto, né? Então, eu tô dando treino. Sim. Nos camps, eu tô dentro da quadra, tô dando treino. Quando eu falo os camps, são os basquete sem fronteiras, principalmente, que a gente faz. Que a gente tem os camps que a gente chama de elite, né? Que são para os jogadores já que são os prospectos já que podem chegar numa NBA. Sim. Então nesses camps a gente está na quadra o tempo inteiro e tem que estar minimamente em forma, né? Assim, para não passar vergonha, porque realmente a molecada é um nível bem alto. Mas assim, cara, eu não sinto essa vontade. Assim, as oportunidades que eu tive de ajudar em treino, desde de times da NBA ou a própria seleção americana aqui na Olimpíada,
que eu fiquei com eles direto, enfim, até o fim da Olimpíada. 2016? 2016. Tava com os caras. Fiquei Durant, direto, Irving, nossa. direto com eles no navio o tempo inteiro. Resenha. Só queria que seu olho tivesse uma câmera, né? Pra eu ficar poder vendo em casa. Aqui. Então, assim, porque trabalhando na NBA, o que acontece? A gente trabalha muito próximo à seleção americana, né? Então, eu tive a oportunidade de trabalhar com eles antes da Olimpíada de Londres. Não fui para a Olimpíada com eles, trabalhei nos amistosos. Antes do Mundial de 2014 também. Amistoso lá em Vegas, não é? Vegas. A gente fez amistoso em Washington. Teve em DC. Teve em DC, a gente fez... Aí foi para a Europa, fez Espanha, enfim, aí depois já ficou por lá. Mundial da Espanha 2014 também a mesma coisa, a gente fez os amistosos, fez a preparação. Saiu agora os 57 nomes, né? A lista larga lá. Só lenda lá também. E pro Brasil eu fiquei realmente, o Brasil já foi diferente, o Brasil já participei da preparação inteira até o final, realmente até a conquista da medalha. Então, tá na quadra com essas pessoas, ajudar no treino, não só isso, né? Conseguir participar de reunião técnica, ver a forma que os técnicos enxergam o jogo, como que eles se preparam. Isso para mim foi o grande aprendizado, né? De estar envolvido com isso tudo. Mas o desejo em si, óbvio, a gente vontade de jogar, né? Você tem uma vontade de jogar assim, mas eu acho que você quando começa, e eu sei que você dá treino também, né? Eu acho que você quando começa a pegar gosto nessa parte também de estar envolvido de uma outra forma, né? De tentar ajudar, principalmente nesses treinos. Eu não me envolvo na parte tática, realmente não é uma coisa que eu vejo para mim. Então eu curto muito essa questão do desenvolvimento do atleta mesmo, de habilidades. Então poder estar ajudando eles nesse nível, para mim já tá excelente. Um lance de curiosidade, assim, você, como todo mundo que joga basquete, fã dos caras, qual foi um cara que tu esbarrou, ou conheceu e tu falou, caraca, tô do lado do cara, tô apertando a mão dele, tem alguém foi um cara assim? Bem babaca, o cara foi maneiro pra caramba. Cara, não, assim, eu falo isso eu acho que todo mundo, né, é uma pergunta normal. Todo mundo quer saber, né, mano? Mas pra mim, eu nunca tive, eu não tenho uma idolatria, assim, por eles, assim, eu acho que isso me ajuda muito no meu trabalho. Então, poder realmente olhar para eles de uma forma normal, mas a única pessoa realmente que eu não consegui, que é um negócio bem diferente, foi o Jordan. Então, Tava com o cara, tava assim. Eu tive com ele 2 vezes, né? Porque, como eu falei, eu fui pro torneio, fui pro evento dele, pro Jordan Classic. E no Jordan Classic, os atletas têm 40 minutos com ele, numa sala, onde você pode fazer qualquer tipo de pergunta, ele bate um papo com todo mundo, você tira uma foto com ele, aperta a mão, você não pode levar celular, você não pode registrar, eles tiram uma foto oficial e te mandam. Mas assim, ele realmente a presença dele é diferente. A presença dele já é diferente dos demais, assim. O ambiente já deve tá ali ficar a fotinha do cara, a fotinha do cara tá ali. O quadrinho dele tá ali. Mão aqui, ó, quase caindo. E ele é um cara que, sim, esse foi uma pessoa que eu cresci realmente assistindo e idolatrando, né? Mas, e até pelo fato dele não ser uma figurinha fácil, né? De ser visto, de ser achado. Já cruzei, assim, em algum All-Star, realmente eu vi, assim, mas passando. Mas essa oportunidade realmente de estar ali, ouvir ele falar, contar a história, realmente para mim é uma oportunidade, né? que fica marcada. Puta, imagina, meu Deus do céu. Eu nem sei como é que eu ia me comportar no ambiente desse. Eu ia pedir benção, mano. Sei lá, não sei o que eu ia fazer, mano. Mas a gente tem que trabalhar, assim, por isso que eu falo. Não, mas você tá certo, você tá em outra posição, né, mano? A gente lida com eles, assim, meu departamento, né, dentro da NBA, é um departamento... isso que eu ia perguntar, tipo, qual é teu trampo lá, o que você organiza, tua função, eu acho isso irado pra gente saber. A gente, na verdade, eu trabalho dentro do departamento de Basketball Operations, né, só que eu fico na parte internacional, a parte nacional, doméstica, é a parte responsável por todos os jogos da NBA. Tá. Enfim, tabela, enfim, tudo... Organizar a liga, né, o jogo, fazer acontecer. Tudo relacionado ao jogo, né, então, desde a arbitragem... A mesa, as regras, enfim, uniforme, qualquer coisa que aconteça dentro da quadra com os jogadores, com os técnicos, com os árbitros.
nos jogos fora dos Estados Unidos, então, por exemplo, jogo do México, né, que é uma região que eu trabalho, a gente trabalha muito próximo com as equipes que estão lá para jogar. E o nosso departamento é o departamento que conversa com as equipes. Sim. Então, falando assim, bem resumidamente, eu vou ser o ponto de contato com os treinadores, eu vou ser o ponto de contato com o GM, com quem for a pessoa responsável para esses eventos, para esses jogos. Tenho ali meu assento na quadra, ali do lado fica uma pessoa da minha função com cada equipe, então você fica ali para qualquer coisa que possa aparecer, qualquer problema, desde... O famoso qualquer pica que tu vai ter que resolver. Assim, na verdade a gente vai desde a questão que acontece, hoje muito menos, assim, mas já teve, quando eu entrei na NBA acontecia isso ainda, então para as pessoas que ficam assistindo os jogos, né, vocês sabem, tem o Replay Center e toda aquela história, o Replay Center não é somente para os árbitros, então ali fica alguém de basketball ops, fica alguém de segurança. Então, por exemplo, se tiver alguém do meu departamento lá e olhar e falar, pô, o cara ali está sentado no banco com uma roupa que não deveria, então ele não está com um código, né, de dress code lá que possa. Então o cara liga lá para a mesa, dá um toque em você e fala, cara, vai lá e fala pro cara que tem que ir pro vestiário, entendeu? Tem que sair. Então qualquer problema você tem esse canal direto para tomar as decisões pertinentes à quadra, aos jogadores, enfim. Entendi. Então, é uma posição que a gente fica muito próximo do jogo, né? Muito próximo da quadra e, consequentemente, muito próximo dos jogadores. Então, a gente tem esse contato realmente muito próximo. E a gente trabalha com eles na parte de eventos. Então, como eu falei, eu estou na parte internacional. A parte internacional, a gente trabalha diretamente com todos os jogadores internacionais da NBA. Sim. Que hoje são muitos. Porra, graças a Deus. E aí a gente ajuda eles até muitas vezes, não só em eventos da NBA, muitas vezes os eventos próprios dos jogadores. Então eles querem criar camps, eles querem fazer eventos nas cidades deles. A gente ajuda com isso. A gente ajuda, facilita o contato com eles na parte de visto, na parte realmente do bem-estar deles assim dentro dos Estados Unidos, adaptação. Então quando o cara é draftado, vocês ajudam ele, tipo, quando o cara é estrangeiro e ele é draftado, essa galera ajuda ele? A gente tem uma proximidade, então a gente tem gente nossa que realmente vai, encontram eles, leva para jantar ao longo da temporada, fazem essas visitas para ter certeza que eles estão bem, que eles não precisam de nenhuma ajuda. Precisam de alguma coisa com família, visto, a gente tem um relacionamento muito bom com o consulado, com a embaixada. Imagino que com os brasileiros tu seja muito estreito, né, mano? Eu trabalhei muito com os brasileiros, né, enquanto a gente chegou a ter 9 na liga. Então a gente trabalhava muito próximo, desde eventos da NBA, eventos próprios deles. O Thiago fez camps, enfim, aqui no Brasil. O Anderson fez algumas coisas. O Anderson hoje tem um instituto muito legal também. O Nenê fez coisa com a gente. Raulzinho recentemente, né, trouxe o Gobert. Né, Raulzinho, a gente ajudou nessa história do Gobert também. Então, assim, a gente fica muito próximo aí dos argentinos, dominicanos, porto-riquenhos. Então, toda essa galera, a gente tem um contato, pessoal do Caribe. E a gente faz muita atividade, a gente faz muita coisa nessa parte de desenvolvimento do jogo, né? Então, a gente, desde clínicas, camps, a gente faz muita coisa. Tem um programa... A gente teve um programa aí de 4 anos no Caribe também, de detecção de talento, de fomentação do basquete. Então a gente trabalha muito próximo com os jogadores nesses eventos também. De pegar, de realmente, esses do Caribe, geralmente é uma pessoa do meu departamento, um técnico da NBA e um jogador da NBA. Então é uma coisa bem pequena, né? Que acaba sendo. Você acaba conhecendo o cara, você acaba ficando próximo dele, porque. Sim, são você e mais duas pessoas num país diferente, numa situação diferente, então a gente realmente fica bem próximo e acontece que isso tudo facilita pra gente, né, o relacionamento pro que a gente precisar. Então, eu uso muito o exemplo, você pega uma Summer League, né, na Las Vegas, a gente vai muito para conhecer os jogadores, para se aproximar deles, dos técnicos, criar esse relacionamento. Um contato. Exatamente. Para ao longo do ano, eu falo, eu tenho um evento que vai acontecer em São Paulo, eu preciso de um jogador, preciso de um técnico. Né? É uma troca. Eu já tenho a liberdade de falar, tudo bem, lembra de mim? Quer vir para o Brasil? Enfim, você já tem esse contato e geralmente isso faz uma diferença absurda. O cara ele se sente à vontade perto de você, então ele tem essa confiança.
e realmente o evento fica muito melhor, tudo fica muito mais tranquilo. Então a gente fazia isso também. Então toda Summer League, todo ano a gente está lá, enfim, fazendo uma social, tentando conhecer as pessoas que chegaram, aí, todos os rookies. Lembro do Caboclo lá, não podia nem ficar no salão do cassino, né? Porque ele era menor de idade. Sim. Então Essa lenda, não sei se é verdade. Quando eu fui para um camp com 15 anos, ele é mais velho que eu. Então ele tava jogando na Carolina do Norte lá. Eu fui para lá também. Reza a lenda que ele descobriu que ele foi draftado no carro. Ele não tava lá, meio que no rádio, assim. Eu não sei. O empresário dele falou, cara, você foi draftado. Ele, que Oi, eu? Não sei, tem que falar com ele. Eu estive próximo dele, assim, logo após o draft, quando ele já estava lá, eu fui para Toronto. Lembro de ajudar ele em entrevista. Garoto, ele muito garoto mesmo ainda. Tinha 18 anos, eu acho, quando ele foi draftado. 18 anos e realmente... Precisa de um direcionamento, né? Precisava realmente de amadurecer ali. Mas, como eu falei, cara, todos eles, né, a gente tem um contato muito próximo, a gente tenta ajudar da melhor forma possível. Eles pegam, né, criam essa confiança na gente, veem o tipo de trabalho que a gente faz. Mas é algo, para mim, muito prazeroso, porque, como eu estava falando, você continua próximo do jogo, né? A gente está envolvido com a quadra, eu estou lá, tem o momento de terno e gravata, mas tem o momento realmente de botar um short, um apito e ir pra quadra. Ai, mano, você deve ter batido em bola numa esquadra muito maneira também, mano. Tipo assim, em vários lugares, com certeza. Um Staples Center da vida, não sei mais. A gente fez na verdade, a gente fez o que eu gosto mais, né? A gente faz... Todo ano a gente faz, durante o All-Star, a gente faz um camp global, onde a gente chama os maiores prospectos do mundo inteiro, que se destacaram nos nossos camps regionais, a gente chama para um lugar só, aproveita o All-Star, já que todas as equipes já estão lá, e a gente geralmente faz no centro de treinamento da equipe local, né? Então o All-Star de Los Angeles a gente fez no centro de treinamento do Lakers. E realmente, assim... poder estar lá e bater essa bola, bater uma bola, né? Ver como é que as coisas funcionam. Insano. Então isso pra gente é muito legal. E todo ano a gente faz esse tipo de evento, traz os jogadores que realmente hoje estão na NBA, muitos deles. Então, isso que eu ia perguntar, se muitos desses caras foram, né? Cara, assim, pensando nos últimos anos... Todo mundo deve ter virado profissional, né? Independente. Eu vou te falar assim, de uma lista, com certeza eu vou esquecer alguém, mas desde o Karl Anthony Towns, Jamal Murray, Tom Maker, Dragan Bender, Frank Ntilikina, DeAndre Ayton. Nossa, é muita gente. Tem uma galera. Cara, tem uma galera. RJ Barrett, que passaram, né? Passaram pelo... Alguém do nosso Brasilzão? Nesses camps, assim, o Caboclo. O Caboclo foi o MVP de um camp nosso na Argentina. Um ano bom, ele realmente ninguém esperava. É mesmo? E o Caboclo é engraçado, eu falo isso, né? Porque a gente fez um evento de 3 contra 3 em São Paulo, lá no Parque Vila Lobos. Acho que eu lembro desse evento. E o Caboclo apareceu para disputar o campeonato enterrada. Cara, eu lembro quando eu olhei pra ele, eu falei, cara, quem é esse garoto aí? Eu não conhecia ele, eu falei, porra, que biotipo absurdo. Perfeito. Mano, a envergadura do maluco é bizarra, mano. Não, fala que ele era o KD brasileiro, não era? Absurdo, assim. E aí ele ganhou o campeonato de enterrada, né, óbvio. E conversei com ele, entendi um pouco mais ou menos de onde ele estava, qual era a situação. Liguei pro meu chefe e falei, cara, tem que incluir esse moleque no nosso camp da Argentina. E ele já estava mais ou menos fechado, ele falou, cara, mas vale a pena? Eu falei, porra, vale. Óbvio que vale a pena, bota ele que vai bem. Não deu outra, MVP, né? E ele era cru, cara, assim, ele foi MVP porque ele tinha uma vontade muito grande, assim, ele realmente jogou, ele se destacou muito pela vontade, obviamente, né, todos os atributos físicos que ele tem, mas ele foi muito bem. Foi um camp que a gente sempre leva jogadores de NBA e técnicos de NBA para servirem como treinadores e orientarem, né, esses moleques. Nesse camp, por acaso, a gente conseguiu ter o Ginobili, o Prigioni, o Nocioni, Escola. Porra, uma assim, galera. Foi um ano, o Pepe, foi um ano, excelente. E essa galera que escolhe, né, os MVPs, enfim, os prêmios do camp. E o Caboclo foi escolhido. E não deu outra, cara, assim, 6 meses depois foi draftado, as equipes, enfim, eu falo até que no dia do draft, foi um dia que meu chefe até me chamou a atenção, porque eu lembro que eu fui tomar banho
E já bem antes do draft, eu fui tomar banho, voltei, meu telefone tinha 20 ligações. Eu falei, cara, o que tá acontecendo, né? E aí ele falou, cara, tá todo mundo querendo saber do Caboclo. Porque o que acontece é isso. Então, todos os nossos camps, de qualquer lugar, a gente pega todas as informações do camp, todos os scouts, todas as avaliações que existem no camp, a gente manda para todas as 30 equipes. Então, todas elas têm o mesmo acesso a todas as informações no mundo. De medição, de estatística. E observação do camp. Então, avaliação de cada treinador, todos eles, a gente pede para eles montarem, a gente tem um formulário e a gente pede para eles preencherem de cada jogador. Então, eu falei desses jogadores que passaram pelos camps que eu trabalhei, né? Mas você vai pegar o Gallinari, Joel Embiid, toda essa galera passou pelos camps da Europa, África. Então, e antigamente a gente não tinha esse camp global, né? Então, era o camp das Américas, o camp da África, o camp da Europa, e dali saíam as informações para todo mundo. Hoje a gente pega o destaque da Europa, o destaque da África, o destaque das Américas e leva para o All-Star. Então faz esse camp... Mas acabou então os outros ou só acrescentou esse? A gente acrescentou esse e fica mais fácil de mostrar para as equipes os talentos. Né? Então, e é legal botar os melhores de cada lugar contra. Ali é um realmente creme de la creme. Aí você entra no camp, você vai ver todos os 30 times que estão representados lá por técnicos, GMs, enfim, todo mundo. Virou realmente um evento considerado... por todas as equipes. Nata, né? Exato, a gente acrescentou o feminino também nessa história. Maneiro. Então agora tem o componente feminino dentro desses camps, todos na verdade. Então assim, cara, a gente passa essa informação para todo mundo. E o Caboclo realmente saiu dali, a gente mandou para todo mundo e muitos times começaram a se interessar. Eu lembro do San Antonio, eu lembro do próprio Philadelphia, algumas outras equipes falando. Toronto fez o caminho deles, né? E foi um ano que pra gente foi meu primeiro draft, assim, onde um jogador brasileiro, né, realmente teve todo esse interesse e foi draftado. Mas foi legal, cara, assim, você vai aprendendo ao longo dos anos, você vai criando essa relação com esses técnicos, você vai criando relação com ex-jogadores, e eu falo, há 2 anos atrás, eu acho, 2 ou 3 anos atrás, eu fiz uma clínica de treinadores em São Paulo. E na hora eu falei, eu quero fazer isso, não era uma coisa que a gente tinha que fazer, mas eu achei que ia ser um evento interessante. E eu liguei para o assistente técnico do Sacramento na época, que já tinha participado de vários camps nossos, o Brian Gates, que hoje está com o Minnesota. Falei para ele do que eu estava pensando, ele falou, cara, tô dentro, me avisa aí quanto que vai ser, eu tô dentro. E na época eu liguei para o Jory Fernandes, que é um espanhol, que era técnico do time da D-League do Cleveland, e assistente no time principal, né, no Cleveland, e hoje ele é assistente do Denver. Maneiro, outro pesado demais, né? E aí eu liguei para ele também, porque eram caras considerados, ele veio da Impact, lá em Las Vegas, de desenvolvimento de atleta. E eu falei com ele, eu queria muito essa história do desenvolvimento de habilidade, desenvolvimento de atleta, né, e player development, né. E aí eu liguei para esses 2 caras que eu considerava bastante, porque já tinham feito coisas com a gente em outros eventos. E na hora os caras falaram, não, tô dentro. O Jory ainda ficou assistindo muitos jogos de LDB, mandou a opinião dele, fez avaliação com vídeo. Então, assim, são caras sensacionais, assim, e muito porque a gente tem esse relacionamento, esse contato. Todos esses técnicos são muito abertos a isso, eles têm essa curiosidade do basquete internacional, então eles querem experimentar, eles querem ver como acho que é do interesse de todo mundo, né? Fazer basquete crescer em tudo que é país. Isso só tem... Até porque as ligas domésticas, elas crescem junto, né? Exatamente. Ou pelo menos deveriam crescer junto, né? Então todos eles querem ver, então essas oportunidades, cara, não tem preço, assim. Sim. Então a gente tenta fazer isso sempre, ex-jogadores, então a gente já teve muitos ex-jogadores aqui no Brasil também. Algumas figurinhas carimbadas aí, né? Ron Harper. Acho que é Gary Payton. Gary Payton, eu lembro. Mantendo nesse tema de evento, né? Porque a gente sabe que a NBA teve essa ascensão enorme do Brasil, aqui no Brasil, com o NBA Global Games, que a gente teve, se eu não me engano, umas 3, 4 edições. 3 vezes. Tá falando 3, né? Teve vezes. Tu deve ter trabalhado muito, mano. A gente teve o NBA House, né? Teve aqui no Rio, lá no Galpão. A House da Olimpíada de 2016. E 2 lá em São Paulo. Puxa sardinha, a NBA House ele trabalhou também. Eu tive a oportunidade de um aqui. Mas, assim, acho que é do interesse de todo mundo, talvez saber o que a NBA talvez planeja aí para os próximos anos, que acho que é sempre bom trazer... Né? Trazer um pouco mais da liga, porque nem não é tão acessível. Pelo menos na tua área, quais são os próximos planos? Mas com dólar do jeito que tá, né? Não tem como a galera viajar. Assim,
tudo na verdade foi... desde que a gente abriu o escritório, eu falo, quando a gente abriu o escritório, nós éramos 2 pessoas, né? Que era o Arnon e eu. A gente já surfou algumas ondas, né? Assim, para tentar fazer com que a NBA virasse mais, voltasse a ser popular no Brasil, da forma que era lá atrás. Mas fez isso muito bem, porque hoje... Não, sim, eu acho que foi um trabalho bem feito, um trabalho bem estratégico, mas a gente começou com os eventos de 3 contra 3. Então, apostava-se, né, que o 3 contra 3 ia virar um esporte olímpico, sim, como virou. E a gente eu realmente... comecei a jogar. Não jogava, comecei a jogar. E a gente tentou entrar nessa onda também, então a gente criou uns eventos muito grandes, né, de 3 contra 3, que era o NBA 3X. Então a gente fez esses eventos. Era o que tinha na praia? A gente chegou a fazer na praia, a gente fez em Madureira. A gente fez alguns, a gente fez em São Paulo, a gente fez em Brasília. Cara, eu lembro de Brasília, era um evento que bateu 30 mil pessoas, cara. Caraca. Então, assim, os eventos eram muito grandes, Parque de Madureira, assim, entulhado. Você vai pegar, ao longo de 3 dias, 30, 40 mil pessoas passando ali. Só que eram eventos caros, né? Realmente a gente tinha noção do que a gente queria fazer, mas eram eventos que a gente trazia jogador, trazia time de dança, mascote. Dava todo o suporte para quem ia jogar, né? Exatamente, fazia um circo, assim, realmente de evento, né? Um entretenimento muito forte. E a gente começou com essa onda e depois a gente falou, a gente tem que... Era um sonho muito do Arnon, a gente falou, vamos trazer um time. Então a gente conseguiu trazer, em 2003 a gente trouxe Washington e Chicago. As pessoas ainda meio, será que é verdade? É o time principal? Eu tenho foto com o Rose e o Noah desse jogo aí. Cara, eu tava no ginásio, assim, lá na HSBC Arena. Aí tipo assim, acho que, sei lá, não tinha ninguém na quadra, assim, sentado na quadra. E eu fui um dos primeiros a chegar, assim, com meu amigo. Aí o segurança falou assim, cheguei. Comigo. Aí a gente foi na quadra, mano, sentando aí. Botei a mão assim, todos os caras batendo na mão assim, eu nem acredito, mano. Foi assim, uma experiência totalmente nova, né? E pra gente também, então foi um ano que a gente, até pro costume do brasileiro, eu lembro que o público foi chegar no segundo tempo quase, porque tava um trânsito infernal para conseguir chegar lá. Foi, isso mesmo, por isso que eu cheguei cedo. Então aí com esse aprendizado, no ano seguinte a gente deu uma sorte tremenda, porque a gente já tinha esses jogos, a gente acerta um ano antes, então a gente já tinha acertado Cleveland e Miami. O LeBron, Wade... E aí o LeBron foi trocado, né? Voltou pro Cleveland. Então realmente foi a primeira vez que você teve LeBron contra Miami. Sim. Então isso gerou um interesse da mídia internacional que não teria para um jogo de pré-temporada se o LeBron tivesse em Miami ainda. Então foi um jogo muito legal. E aí no terceiro ano uma ideia que a gente teve foi realmente de tentar promover os times brasileiros, né? A NBA já tinha uma parceria com a Liga na época. E o Flamengo já tinha jogado em Orlando no ano anterior. Então a gente falou, que legal, vamos tentar fazer uma história do Orlando vir jogar contra o Flamengo agora na casa do Flamengo. Então esse foi o terceiro ano de Global Games que a gente fez no Brasil. Eu fui nesse jogo também. Eu vi que foi Bauru que chegou a jogar também contra o Nets. Bauru jogou contra o Knicks e contra os Wizards. O Flamengo jogou Orlando, Phoenix e Memphis. Lá por fora, né? O Franca jogou contra o Brooklyn. Eu lembro porque o Hetzheimer meteu tipo uns 20 pontos no primeiro quarto, mano. Ele foi muito bem. Que, mano? Meteu uma bola de 3 surreal. Ninguém tá entendendo nada. Tu lembra, né? Tu já tá lá, ó. Tava lá. O Brooklyn. Aí a gente tem o São Lourenço, por exemplo, jogou Cleveland. O São Lourenço jogou contra Toronto. Então a gente começou a realmente organizar esse intercâmbio. Foi um trabalho realmente nosso de convencimento, porque a gente olhou e falou, cara, a NBA faz isso já com a Euroliga, né? A Euroliga já tem esse caminho. Por que a gente não consegue levar os melhores? Então a gente teve que fazer uma aprovação dos times, a gente fazia um trabalho de quem são os jogadores, enfim, o histórico da equipe. E a gente começou a promover esse intercâmbio que pra gente foi muito positivo, assim. Então, consegui levar o São Lourenço, a gente conseguiu levar as principais equipes aqui do Brasil para fazer, né, esse tour, fazer parte da pré-temporada da NBA. Então realmente foi... Tem uma pergunta maneira agora, e acho que vai ser legal porque ele... Deu uma hora? Ótimo. Então, tu vê que a NBA tem ficando cada vez mais internacional, né? Aí o Toronto agora é campeão, Canadá e tal. E todo mundo fala assim, quando é que vai ter um time da NBA no México?
Onde é que vai ter um time da NBA no processo de México? expansão. Tu acha que essa parada é uma parada que vai acontecer, que pode acontecer ou que ainda tá longe de acontecer? Então, na verdade, o que a gente fez o México vai receber uma equipe da D-League. Sim. Então isso já foi anunciado, já vai acontecer, já era para ter acontecido, mas com a pandemia Sim. o time do México ficou de fora desse campeonato de D-League. Provavelmente, se tudo der certo, ano que vem vai ter uma equipe do México disputando a D-League. Então ali eu acho que vai ser o termômetro para tudo. Então consegue vai ter uma avaliar, né? noção, né? é um começo, muito. Como é que a gente fala? Todo ano a gente tem jogos da temporada regular no México, né? Então, para México muitas City Games, equipes é muito mais fácil ir jogar no México, enfim, do que jogar, por exemplo, os times da Costa Oeste ali, você vai pegar San Antônio, o Phoenix, eles vão pro México, cara, dá 2 horas de voo. Principalmente os caras do Texas também. Melhor que pra Toronto, exatamente. Né? Então não é uma logística complicada. O problema, assim, aí são outros problemas, né, cara? Você vai pegar uma cidade do México, altitude, trânsito infernal. Entendi. Então você tem algumas questões que será que vale a pena? Interessante. Então ter uma equipe na D-League é meio que um vestibular ali, é um teste, né? É uma coisa, realmente pra gente ver se isso é factível ou não, mas esse boato, né? Rola há uns anos já, pelo menos uns 2, 3 anos. Já falaram bastante, como já falaram de times na Europa também. Chegaram a falar sobre o Real Madrid, né? Porque dá Real Madrid pra fazer, eu acho que é meio viagem. Ele é mó chão. Ou tu acha que não? Não sei, cara, eu acho difícil. Eu também. Particularmente eu acho difícil. Eu acho que esses boatos, né, essa conversa que existe em volta do México, por tudo que a gente tem visto nos últimos anos, a questão da logística e tudo mais, como eu falei, ter uma equipe da D-League agora vai ser interessante para entender como é que funciona, como não funciona. E vai ser interessante também porque, nesse caso da D-League, é um time que já existia no México, né, que é o Capitanes da cidade do México. Eu sei qual é. E eles é que vão ser o time mexicano. Não vai ser criada uma franquia. Não, já tava lá. Então é interessante. Então vai ter essa relação com o México. Então acho que vai poder criar, né, esse atrativo para o público, para ter esse sentimento de nosso, pertencimento. Né? Então vai ser legal, vai ser interessante de ver, cara, como é que tem umas ligas maneiras ali embaixo dos Estados Unidos, né? Tipo, sem chegar na América do Sul, a liga porto-riquenha é muito forte, né? Porque também é muito americanizado, né? Sim. Então os caras... assim, cara, o basquete, né, é muito forte, assim, em muitos lugares que às vezes a gente nem imagina, né? Então, Só quando a seleção bate, tu olha assim, caralho. Nem sabia. Pra gente, é o que você vê. Hoje você vai ver seleção disputando eliminatórias, seleção, sei lá, da Ilhas Virgens, ou... Sim. Aí você vai ver, esse pessoal todo joga nos Estados Unidos, ou tem uma relação com o basquete muito forte. O Tim Duncan é de lá. Né? Pode crer, né? Então, eu falo, a gente tinha um projeto muito legal no Caribe, que, cara, a gente rodou tudo quanto é ilha lá, trabalhando com essa molecada de 15, 16 anos. A gente pegava os destaques, levava para os Estados Unidos e fazia amistoso contra high school, enfim, tentava expor eles, né, dar oportunidade de high schools e universidades nos Estados Unidos de verem esses talentos também de outros lugares que muitas vezes não tem a chance, né, de Deve aparecer. ter sido algo que a NBA fez muito na África, né? Porque o tanto de africano que foi para NBA /universitário /high school é surreal, mano. A África, cara, é meio que um mundo à parte, né? Porque realmente o atleticismo e o tamanho das pessoas lá é absurdo. No Sudão, 1,90 você é baixo. Então a gente pega, porque muitas vezes a gente não tem essa noção, assim. Então a gente teve um garoto que saiu da Jamaica, né? A gente fez uns eventos lá e um garoto que a gente encontrou por lá. Hoje ele está jogando na Universidade de Illinois, muito bem, deve ter uns 2,12 metros, 2,13 metros, mas enorme de forte. Sem tênis. Mas assim, é um garoto que, sei lá, tem um potencial de NBA? Tem. Se fosse há 10 anos atrás, com certeza. Hoje é outra história. Ele é muito grande. Mas foi interessante, a gente conseguiu dar uma oportunidade para um garoto que estava meio que escondido lá. E igual a ele tem alguns outros. Então pra gente é super gratificante conseguir quebrar um pouco, né, essa barreira geográfica, assim. Tentar dar oportunidade para todo mundo de ter um caminho, pelo menos, a chegar na NBA.
Porra, irado pra Então caralho. tá, agora vindo um pouco mais de baixo, né? Que tem o NBA Basketball School, né? Eu lembro que eu esbarrei contigo, fui lá num evento na Graded, lá em São Paulo. Esse era a nossa Junior NBA League. Junior NBA League, isso. Que lá eram 30 times, né? De 30 colégios. Isso. Como é que funciona, né, o NBA School, né? Não, lá, na verdade, esse torneio que a gente fez na Graded, a gente teve por 3 anos em São Paulo que a gente chamava de Junior NBA League. Então a gente tentava replicar para os colégios a mesma realidade de NBA. Então a gente tinha o draft, a gente tinha o combine. Queria tanto isso a gente tinha uma Sim, galera do fundamental, tá ligado? Então o colégio, na verdade, o colégio representava uma franquia. Cada colégio representava uma franquia da NBA. E aí no draft, cara, era legal porque a gente selecionava a escola. Então, por exemplo, agora o 30º pick é do Phoenix. Aí o Phoenix saía a escola que ia tirar lá. Então aí, por exemplo, virava o Graded Suns. E aí, até chegar o representante no palco, e o draft era o Everaldo Marques e tal, então até chegar o representante no palco, passava um vídeo que a gente gravava com alguém do Phoenix mandando um alô e falava, Graded, agora estamos juntos, hein, não sei o quê. Muito foda. Então a gente conseguiu mensagens assim, tipo, na época do Golden State, a gente tem mensagens do Kevin Durant. Nossa, imagina. Kevin Durant mandando oi pra rapaziada. Então os moleques ficavam loucos, assim, os caras falavam, aí eles já tentavam tentando falar em português alguma coisa. Então todo ano a gente gravava esse conteúdo com eles lá, específico, e apresentava no draft. Fazia o combine, realmente tentava replicar toda a experiência para eles. E no Grade a gente fez as finais, onde a gente trazia algum jogador, algum time de dança, mascote. Então a gente fazia meio que um... Tava o Benny the Bull, tava cheerleader, acho que do Atlanta. Então a gente o Bugarelli tava lá também, um eventozão. Fazia realmente um circo assim pra molecada. Realmente era muito inspirador, né? Fazer com que o moleque queira continuar, porque o legal ali é que não eram garotos federados. Meninos e meninas, né? Então era legal por causa disso, porque o federado já tá no basquete, entendeu? Então ali era molecada nova que tava pensando nisso agora. Então todo ano, a gente fez 3 anos ali eram, sei lá, 600 jogadores. Daí mudava a idade, vinha mais uma galera. Tudo bem que se vocês fizessem isso nos clubes ia ser maneiro também? Também, mas... É porque eu queria dar essa deixa aqui. Eu queria falar porque eu joguei em clube que mas até então, assim, em São Paulo, tem alguma proposta de talvez levar isso para outros estados? Maneiro, como é que é? Não, a gente fez, na verdade, a gente fez essa liga por 3 anos e aí deu uma parada, deu uma estagnada. A gente lançou o NBA Basketball School. O Basketball School é um pouco diferente, são escolinhas de basquete. Então, você vai pegar muitas escolas que oferecem o basquete como uma atividade extra, né, extracurricular, ali depois do horário. Muito parecido com uma academia do Barcelona ou escolinha do que inclusive aqui atrás, né, se eu não me engano, do Barcelona. Tem Barcelona aqui, tem todos esses por aí. Aí a gente criou a nossa escolinha, que é a NBA Basketball School. Então, é uma metodologia que a gente criou. Com técnicos da NBA, enfim, jogadores ao longo dos anos. A gente criou essa metodologia, a gente capacita os treinadores das unidades, eles replicam uniforme, enfim, tem uma série de exigências, não vou falar franquia, porque esse não é o termo certo, né? Unidade, né? E aí a gente chegou, cara, a gente lançou isso para ver como é que isso ia funcionar no Brasil. A gente, no primeiro ano, a gente bateu 105 unidades no Brasil, né? Então a gente está presente, hoje a gente está presente aí em mais de, sei lá, 19 estados aí no Brasil. Só o Polonese aí tá. O Polonese tem 5 aqui no Rio, a gente tem escolinha em Manaus, a gente tem no Sul, Nordeste muito forte. Então foi legal porque deu a oportunidade primeiro que saiu do eixo Rio-São Paulo. Então deu a oportunidade de mais gente ter contato com a marca, ter contato realmente com a NBA. A gente organizou camping na Bahia. Então a gente foi pra Bahia, fez um camp muito legal, cara, energia absurda, pessoal da região mesmo, porque foi na Bahia, mas a gente tinha gente de tudo quanto é lugar do Nordeste, pessoal do Centro-Oeste foi pra lá, pessoas que não teriam essa oportunidade se a gente não tivesse ido lá. Então foi muito legal. Gratificante mesmo, cara. Dali a gente viu garotos com potencial enorme. A gente até ajudou, meio que trouxe um garoto da Bahia para fazer um teste no Flamengo, ele foi aprovado.
mas aí veio a pandemia, o Flamengo acabou com a República. Então Mas assim, a gente conseguiu realmente ver que o basquete está presente no Brasil inteiro, né? Então foi muito legal de contribuir com isso. Pô, no meu condomínio, cara, eu moro aqui no Península. Tipo assim, você desce pra quadra poliesportiva, duas, uma do lado da outra, não tem nem jogando futebol não, mano. Só basquete. E é com várias bolas, os moleques tudo trajado nisso e naquilo. Sleeve, com tênis tal, com jersey. Pô. Assim, entrou. O Basketball School veio realmente para ficar, eu acho que hoje já está estabelecido, a gente criou algumas atividades, a gente já fez cada desafio ali dentro. A gente fez ano passado um camp só para as meninas, que foi muito legal. A gente teve Paulo, Hortência, cara, todo mundo que você possa imaginar, uma experiência para as meninas assim. Porra, inigualável, absurdo, né? A gente trouxe aí jogador da WNBA. Puta, maneiro. Mas tudo conduzido por técnicas, sabe? Foi muito legal. Esse ano teria de novo, a gente está pensando em fazer, a gente ainda não desistiu da ideia, acho que ainda dá para fazer esse ano de uma forma controlada. Sim, com certeza. Não teria muito problema, mas então a gente meio que tenta inovar um pouco no que a gente faz. Ao mesmo tempo, a gente não consegue fazer tudo sozinho, né? Então, a questão de, como eu falei, a gente começou com o 3X, depois a gente fez um Global Games, fez essas ligas escolares em São Paulo, mas ao mesmo tempo, quando a gente olhou um Basketball School, eu falo, cara, eu tenho condição de estar no Brasil inteiro. Quando eu faço uma liga escolar em São Paulo, eu fico restrito àquele mundinho ali. Então, é uma liga cara, não é um evento fácil de se fazer. Então o Basketball School veio de uma forma muito interessante assim, para suprir uma deficiência que a gente tinha realmente de levar o basquete para fora desse eixo, né? Então o Basketball School já existe, agora a gente está pensando em outras coisas, a NBA House, como você falou, a gente fez em São Paulo e foi aumentando. Evento muito sinistro, evento muito... Não, é absurdo. Mano, é um parque de diversões pra quem é apaixonado por basquete. Em geral, vendo o jogo ali junto, aí, pô, tu vê o Larry O'Brien ali, a camisa assinada, tênis, porra. Eu nunca fui, mas deve ser. Nossa. O evento em São Paulo, você vê uma final com as pessoas realmente torcendo, coisa que eu nunca imaginei ver no Brasil. Então, isso ali mostra pra gente que a gente tá no caminho certo, tudo que a gente tá fazendo, assim. Cara, aí eu vou perguntar uma parada mais pessoal. Você é pai, né? Você tem... O Bernardo? O Ben. Ben, então. E ele tá curtindo o basquete, né? Tava treinando contigo quando você tava treinando e tal. E, pô, pai ex-jogador. Agora trabalha na NBA, tudo mais. O moleque daqui a um tempo, qual vai botar um Jordanzinho ali no pé dele? Ele já tava jogando, né? Cara, ele na verdade eu acho que ele tá com 5 anos agora, eu acho muito novo, assim. Sim. Quero que ele faça todos os esportes possíveis. Ele, na verdade, hoje ele faz futebol, se amarra, joga, realmente adora. O basquete ele curte, assim, não é... Obviamente ele curte... Tinha uma dificuldade, né, dele conseguir botar a bola na cesta, eu acho que é isso que é o grande problema pra molecada. 5 anos, pô, menorzinho. Mas ele tá conseguindo, já melhorou, enfim, aí já se anima um pouco mais. Tá fazendo um basketball school ali com o Colonese ali no Monte Líbano. Sim. Mas assim, sem muita... Sem pressão, né? Zero pressão, assim, ele vai... Enfim, ele não entende muito bem ainda o que é NBA, né? Ele acha que é o trabalho do papai. Né? Então, Mal ele sabe que é maior de tudo. Quando ele tiver 10, 11, 12 anos, ele vai falar, meu Deus, meu pai é absurdo. Ele acha muito louco, assim, né? Eu levei ele na NBA House em São Paulo e tinha umas dançarinas no quarto ao lado, né, no hotel, assim, né? E ele falou, aquelas meninas estavam dançando, estão aqui do lado. Tão comum, assim. E ele, assim, ele ficou com elas, né, no backstage lá, com o mascote. Então, pra ele foi uma festa. Surreal, assim. surreal. Só que ele não tem noção, né? Eu lembro que o mascote era o Harry the Hawk, do Atlanta, e enfim, eu já trabalhei com esse mascote algumas vezes, conheço bem. E aí na época ele falou, cara, cadê teu filho, né? Tipo, ele entregou o boneco, ficou lá fazendo os atos, né? Os números dele lá com o moleque ficou louco, assim, mas tipo, no quarto dele tem lá o boneco do Harry the Hawk e tal, mas... Tranquilaço. Às vezes ele vê na TV e fala, é o meu amigo, com ele outro dia. Aquele meu amigo... Então assim, ele não tem muita noção ainda do que é, mas... Mas também quando tiver mais velho, se quiser jogar, também tá encaminhadaço, né? Aí tu vai gostar de treinar, porque você falou que seu pai jogou, te treinou, imagino que deva ser uma realização. Assim, é muito legal, né, de ver ele jogando, assim, quando eu levo ele para treinar, é bem gratificante de ver.
Mas é aquilo, cara. Eu acho que ele tem que... Eu quero que ele faça esporte, independente do esporte que ele for escolher. Gostaria muito que ele tivesse esse caminho que eu tive de ir para os Estados Unidos. Sim. Eu acho que abre dá uma nova perspectiva, né, para a pessoa. Mas com a situação que a gente, né, tá aqui. Assim, eu falo muito porque eu fui da geração do Arnaldo, sou da geração do Arnaldo, né, e do Arnaldinho, aqui no Rio. Aí você fala, pô, você pega a seleção brasileira, você pega isso, pega aquilo. E na época muita gente me criticou por eu ter ido para os Estados Unidos, assim, né, porque eu lembro muito bem, voltando 5 anos depois, eu fui jogar uma partida contra o Valtinho. O Valtinho virou e falou, porra, onde é que você tava? Achei que tu tinha, porra, parado, sumiu. Nossa, era outra época. Entendeu? Hoje o cara vai, mano, o nego vai você acompanha, você vê estatística, óbvio, sabe onde está. E era uma época que você subia do mapa, entendeu? Então, eu lembro que, enfim... Mas você foi criticado por conta disso? Muita gente falou, você vai sair daqui? Não, você vai sair daqui, você vai pra onde? O pessoal não sabia nem onde eu tava, então você não tem acesso. Eu deixei de ir pra seleção, eu tive que pedir dispensa de 2 seleções. Porque a seleção era na época da escola, lá da faculdade, não tinha como o cara me liberar. Pra quem gosta dessa parada, o Daniel jogou em George Washington. Né? D1. Então, valeu? Ele não é pivô, valeu? Então, assim, na época foi uma coisa assim, era uma decisão difícil, né? Você realmente pedir dispensa da seleção brasileira. Pra gente do Rio, então, na época cada seleção era... Se tinham 20 convocados, era 18 de São Paulo, 2 do Rio. Entendi. Então, mas você veio de uma época também pós-Oscar, né? Que o Oscar fez aquela decisão de não ir para a NBA e optar, né, em defender a seleção. E a gente foi, assim, aí eu lembro a época que eu fui, enfim, com a cara e com a coragem, porque eu não falava inglês, enfim, você começa a aprender tudo diferente, né, cara? Saiu da caixa, saiu do... exatamente. Então, quando você vai pra lá e tem essa vivência, começa a ver as coisas, né, de uma forma diferente, eu acho que realmente dá uma perspectiva diferente. Eu tenho consciência que hoje eu trabalho na NBA porque eu estudei lá fora. Fez por onde? Eu fiz esse caminho. Então construiu contatos, amizade. E lá fora tu estudou o quê? Lá eu estudei psicologia. É maneiro. Psicologia com uma... Na verdade eles têm, né, major e minor, né? Eu fiz uma parte de administração esportiva, né? Eu achei que você teria feito algo relacionado a isso. E aí aqui no Brasil depois eu fui fazer marketing. Mas assim, lá fora, né, eu falo dele ir para os Estados Unidos, enfim, independente de qualquer coisa, você tem uma experiência também legal se você sair da sua cidade, mas a experiência de vida que você tem, né, que você ganha, né, morando sozinho, se virando, sem falar inglês, é surreal. Então você aprende, o perrengue que você te faz crescer, né? Então faz amadurecer. Então eu acho que vale a pena passar por isso. Obviamente você falar o inglês, né, você ter isso no teu currículo é importante. Ter na mochila, né? Importante. Hoje em dia é essencial. Então assim, é isso que eu quero. Independente se ele for jogar basquete ou não, obviamente... Se jogar basquete, vai ser muito legal de ver, né, de acompanhar, de poder ajudar, porque eu acho que a ideia é essa. Da mesma forma que meu pai me ajudou, enfim, me treinou, poder fazer isso daí a pergunta, poder viver isso na pele do teu pai. Exatamente. Agora, né? Enfim, é o que eu faço hoje em dia, né? Então, poder fazer com o meu filho deve ser uma coisa muito legal. Imagina teu filho aparecer num desses camp de prospecto. Então, cara, roda pra caralho. É legal que na pandemia, né, a gente lançou um programa global que era Junior NBA em casa, né? Sim. E eu gravei os exercícios. Eu postei um vídeo teu, acho que fazendo um exercício, não é? Quem postou foi o Ian. Aí eu gravei com meu filho. Pode crer. Eu tava fazendo em casa e ele ficava olhando, né? Eu tava fazendo em casa e ele ficava olhando. Aí eu falei, cara, vamos tentar. Aí eu falei, fica aí. Aí eu fiz não era muito complicado assim, aí ele ficou fazendo, eu tive que fazer em inglês. E ele ficou fazendo, eu falei, tá legal. Ficou legal e acabou que teve bastante visualização assim na página, acho que muito pelo fato de ter uma criança, né? Sim. Mas ele se amarrou, assim, eu lembro que ele foi pro quarto, trocou de roupa, veio, ele tinha, na época, no meio da pandemia, ele estava fazendo 5 ainda. E foi super legal, assim, foi de fazer com ele, né, de contribuir de uma certa forma, porque todo mundo do meu departamento e vários jogadores, técnicos, a gente realmente entrou nesse programa para gravar conteúdo ao longo da pandemia. Era Junior NBA em casa. Então a gente fez muita coisa.
muitos vídeos e foi muito gratificante, assim, de poder fazer junto, né? Então, Junto com o moleque, né? Começando, né? Então é legal, é legal. Dani, Porra, Só. cara, obrigado por você ter vindo. Ó, satisfação caramba. demais. Satisfação de te receber, o orgulho de ter, porra, um Brazuca fazendo tudo do mais foda aí do basquete, com a melhor liga do mundo, sabe? Então, parabéns pelo teu trabalho, pela tua trajetória, não só como atleta e agora como diretor de operações da NBA. A gente fica feliz pra caramba de ter um cara aí, ó, no meio de tudo aí. E obrigado por ter aceitado o convite, cara, de estar aqui. Pô, obrigado a vocês, Gente. muito legal isso aí que vocês estão fazendo. Acho que falar de basquete enfim, é um prazer, né? Não é... Então, na hora que você chamou, pô, pra mim, super prazer. Já tinha visto outros episódios, né? Que bom, cara. Entrevistas aí com pessoas que eu gosto muito, né? Arnaldinho, Colonésio, Dudu, pessoal aqui do Rio de Janeiro, que já fez tanto, cara, ainda faz pelo basquete. Então, poder contribuir também, obrado aí pelas palavras. Sempre, estar à disposição aí para qualquer coisa. Próxima entrevista... o Ben vem aqui quando for draftado. Com um capzinho. Rapaziada, obrigado por você que continuou aí, ficou assistindo a gente. Não esquece de se inscrever no canal do Basquete Talk. Ativa o sininho, curte esse vídeo, compartilha. Não esquece de ir no corte do Basquete Talks, porque lá vai ter os cortes dessa entrevista toda com o Daniel. Se você não quer ver 1 hora, 1h20, 1h30, então você vai lá e tem os highlights das conversas, tudo mais maneiro que ele falou. Essa conversa aqui vai ter milhares de cortes maneiros, então... Show de bola. Fora isso, @IanBaransky, @CCaioRamalho1, @lonhan.kramer, nosso queridíssimo editor. Fala teu arroba, Dani. Você esqueceu. A gente bota Daniel na descrição. Soares vai estar na descrição. Vai estar na descrição. Entendeu? Na época dele não tinha internet. Mas Sou velho, sou velho. É isso, rapaziada. Aquele abraço. Bem, se estiver assistindo, não esquece da entrevista pra gente quando você for famoso. Valeu. Tchau, rapaziada. Tamo junto. Até. É isso. É isso.